boa noite para todo mundo que chegou aqui para assistir a nossa aula. Eu sou o Fernando Perry. A gente está fazendo um grande intensivo de aromaterapia e óleos essenciais com profissionais de áreas diferentes para trazer um conhecimento diferente e agregar um pouquinho mais, tanto para a nossa equipe quanto para as pessoas que estão vindo de convidados para conhecer um pouquinho o nosso trabalho e para conhecer um pouco mais sobre os óleos essenciais e sobre a doTERRA, que é a empresa que a gente resolveu representar. Hoje eu também estou só abrindo a sala, cedendo espaço para a Josi, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre emoções, ela já vai se apresentar direitinho. E eu queria dizer, se você chegou aqui convidado por alguém, que você procure essa pessoa depois que acabar a nossa reunião, para que ela possa te contar um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, sobre a doTERRA e poder trocar um pouco de experiência com você. Se você está vendo esse vídeo depois, também legal, entre em contato com quem te mandou o vídeo, provavelmente essa pessoa está querendo te apresentar para esse mundo da aromaterapia e dos óleos essenciais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Entre em contato com essa pessoa e converse um pouquinho mais com ela. Hoje nós estamos aqui para conversar com a Josi. Vou pedir para todo mundo deixar a câmera e microfone fechado. Depois, no final, a gente pode abrir. Se você tiver uma pergunta urgente, faz ali no chat. No final, a gente dá uma olhadinha no chat se tiver alguma coisa e a gente conversa e pode aí abrir câmera, abrir microfone e fica à vontade. Legal? Então, Ju, sua apresentação aí. Fique à vontade. Boa noite, eu sou Josi Padilha, eu sou aromaterapeuta, radiestesista e terapeuta holística. Hoje nós vamos que é o emocional aromaterapia, né? Então, emocional que é da doTERRA, tá? Nós vamos passar nesses óleos aqui, que são 6 óleos, que são magníficos, eu vou falar depois cada um deles, qual o momento da gente usar. E também a doTERRA tem este folheto aqui, que fala, explica cada um dos óleos, tá? Então, emoções, porque a gente vai falar desse óleo aqui, tá bom? Você foi criado para funcionar como um todo. O espírito, a mente e o corpo estão conectados a nível energético através das células. E olha só, quando nós falamos de espírito, as pessoas, na hora, pensam em religião, né? Quando você fala de espiritualidade. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa bem diferente. A espiritualidade, dentro da espiritualidade, existem emoções que impactam a nossa imunidade. E quais são essas emoções? O perdão, a alegria, a leveza, o alto astral, o amor, a empatia, o bom humor, a criatividade, quando nós aprendemos a trabalhar em equipe, tá? Então, tudo isso são emoções que estão dentro do que a gente fala espiritualidade. Então, por isso que nós precisamos estar alinhados entre espírito, mente e corpo. E a gente não precisa ficar preocupado, como que eu vou conectar tudo isso? Porque o nosso corpo faz isso a nível energético através das nossas células, tá? As emoções, elas são processadas no nosso corpo todo. Então, quando a gente está com uma emoção que não é legal, com um desafio, ela vai para o nosso corpo todo, a gente fica lá, dá tremedeira, dá desespero, né? E quando nós temos uma emoção gostosa, a gente se sente todo feliz, todo animado, todo alegre, né? Tem aquela coisa maravilhosa, a gente se sente quente, né? Que é aquela segurança emocional. E aí nós vamos falar um pouquinho do porquê que acontece, né? Essa coisa dos nossos desequilíbrios. Todos nós temos no nosso corpo, né? O que a gente chama de chakras, ou nossos centros energéticos. Nós temos muito mais do que esses 7, mas esses 7, eles são os mais conhecidos, né? São os que a gente mais divulga. E aí, quando nós estamos com o chakra da nossa base, né? Da nossa força vital, que ele está desalinhado, o que acontece? A gente começa a se sentir muito cansado, pode vir uma anemia, pega resfriado à toa. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa está resfriada? Toma um ventinho, já está resfriado? Exatamente, é esse chakra aí. E como esse chakra ele é da nossa base, da nossa estrutura, muitas vezes problema de coluna,
dor nas costas, nervo ciático. Ele fala exatamente o quê? Olha, a sua base não está legal. Você está assumindo mais responsabilidade do que você deveria. Você está querendo carregar o mundo nas costas, né? E aí a gente precisa prestar atenção, porque essa fadiga, essa anemia, esse resfriado, isso tudo que a gente está sentindo, está falando para a gente, ó, vamos equilibrar um pouquinho energeticamente esse corpo, tá? O segundo é o da sexualidade. Então, os problemas sexuais, intestino, rins e insegurança. E ele também fala sobre problemas financeiros. Quando a pessoa está com problema financeiro, ela não fica criativa, que esse chakra é o chakra da criatividade, é o chakra da coragem. E a pessoa se sente para baixo, né? Ela até fica olhando para baixo, a feição, os ombros para baixo. E tudo isso o que está falando? Escuta, você está se preocupando demais, você está muito atento ao que não está dando certo. Né? Você está muito tristinho, né? Você está pensando muito no que não está legal, você está se sentindo muito inseguro. E aí a gente tem que buscar alinhar esse chakra. O terceiro chakra, que é a casa do ego, que também é da nossa força vital, do nosso, da nossa grande força, o que ela fala? Que é o nosso complexo vital, né? Fala da gastrite, fala de alergia, fala de ansiedade e depressão. Esse chakra, ele fala da vontade de viver, na verdade. E aí, quando ele está desequilibrado, quando ele tá passando, você está passando por algum desafio, o que ele faz? Ele vai para a depressão. E olha só, quando a gente faz a medição energética, depressão, ela mostra a energia em pontos, né, em hertz negativos, que é um excesso de menos. E a ansiedade é um excesso de mais. Então, são as duas descompensações energéticas, né? Que é quando a pessoa também está aí, está desequilibrado. Por quê? Porque está muito preocupado, está pensando muito no futuro, ou então pensando muito no passado. O quarto chakra, que a gente conhece como timo também, que é um chakra de grande importância, porque ele liga todos os chakras de baixo aos chakras de cima, e está bem no coração. O que ele fala? Quando ele não está equilibrado, baixa autoestima, pressão alta, medo de amar e medo de ser amado. Porque esse chakra de a pessoa não é gentil com ela mesma, quando ela só se critica, quando ela não se trata bem. Então, como que a gente vê que esse chakra está desalinhado? Quando a pessoa está sempre naquele ponto de eu não consigo, eu não faço, eu não dou conta, não é para mim. Né? E aí a gente percebe que esse chakra está em desalinho. O quinto chakra, que é da comunicação, né, que também é conhecido como laríngeo, quando ele está desequilibrado, o que acontece? Gripe, insônia, raiva, dor na nuca. Muito da pessoa que não consegue falar o que pensa, que engole sapo, né? Ela tem o quê? Ela tem muita insônia, porque ela somatiza todos os sentimentos dela, ela somatiza a raiva, ela somatiza o que ela não quer, e ela acaba fazendo coisas que ela não quer, né? Então, isso daí fica tudo ali, ó, na garganta, né? E aí, muitas vezes, fica lá inflamado à toa, a gripe vem com infecções. O sexto chakra é o chakra dos pensamentos, né? É o nosso chakra mental. E aí, quando ele está desalinhado, o que acontece? Preocupação exagerada, dor nos olhos, olhos secos, né? Que hoje em dia é aquela coisa de ficar muito no computador, que na verdade o que acontece com esse chakra? Você quer saber de tudo. É tanta informação que a gente tem o tempo todo, que a gente quer saber de tudo, quer dar conta de tudo. E não é isso. A gente precisa fazer as nossas coisas no nosso tempo. Principalmente nessa época de pandemia, existe muita gente exigindo de si mesmo que dê conta de coisas que não é para dar conta. Vamos dar um tempo, vamos baixar um pouquinho, vamos fazer as coisas de uma forma mais o que é prioridade, o que dá para esperar, sabe? Fazer uma listinha. E aí essa preocupação exagerada com tudo, porque eu preciso dar conta de saber tudo e ninguém vai saber tudo, né?
E aí a gente chega no sétimo chakra, que é o chakra da espiritualidade, que, na verdade, ele não é um chakra que ele dê grandes problemas no sentido de você se desligar, porque ele é o que te liga com o universo, né? Com o que existe de luz maior. Mas quando você começa a ficar descrente, que você fala, ai, Deus não me ajuda, né? Eu não tenho, o universo não olha para mim. O que acontece? Você começa a criar neuroses e é aí que vem a dor de cabeça. Tá? Então, assim, aqui estão os chakras e aqui estão os desequilíbrios. O que acontece? Por que desequilibra? Porque nós não temos o hábito de sempre estarmos atentos ao nosso chakra. Normalmente, a gente tem qualquer uma desses desalinhos e a gente corre e toma um remédio, né? E aí, o que o remédio faz? Ele resolve na hora, mas ele não chegou lá, ele não olhou para o seu chakra, ele não falou, olha, é aqui, ele não ligou o seu emocional. Ele simplesmente foi ali, no ponto do que você estava sentindo e resolveu naquela hora. E aí, o que a gente tem? A raiva enfraquece o seu fígado. A tristeza enfraquece os pulmões. A preocupação enfraquece o revestimento do estômago. O estresse enfraquece seu coração e cérebro. O medo enfraquece os seus rins. O amor reduz sua pressão sanguínea e o colesterol. Olha que delícia. O riso torna seu fluxo de sangue mais livre e alivia o estresse. Quanto tempo faz que você não dá uma gargalhada? Mas aquela gargalhada gostosa, né? Quanto tempo que você não faz alguma coisa para você? Porque esse amor, ele não é o amor carnal, o amor com pessoas. Ele é o amor com você também, quando você faz alguma coisa amorosa, quando você se dá o direito de fazer coisas para pessoas que você gosta e principalmente para você estar junto com pessoas que você gosta também, né? Então, assim, fazer um agrado para você, fazer uma gentileza para você. Antes da doença vem a dor. Antes da dor vem o desconforto. Antes do desconforto vem o sentimento. Agora, eu só quero lembrar para vocês o seguinte: doença aqui significa o quê? O contrário do bem-estar. Então, quando o bem-estar, ele de alguma forma desequilibra, né, a gente chama de doença, tá? Então, assim, é só um desequilíbrio do bem-estar, que é exatamente o que o óleo essencial nos traz: bem-estar. Sentimento, desconforto e doença. Como que funciona, né, na gente, no nosso corpo? E tudo isso procurando alinhar os nossos centros de força, né, os nossos chakras. Então, nós temos 3 cérebros, na verdade. O primeiro cérebro é a mente, né, que é a lógica, é o intelecto. Então, a mente subconsciente, ela dirige mais de 90% do comportamento, tá? E aí, você recebe uma notícia, né? Passa pelo mental. E aí vai no coração. O coração é a intuição, é o sentimento. E há mais caminhos neuropáticos que funcionam do coração ao cérebro do que do cérebro ao coração. E aí você recebeu a notícia, você sentiu aquela notícia, você precisa digerir aquela notícia, né? Processar aquilo. E aí vem o nó na barriga. 90% da serotonina do corpo envolvido no gerenciamento do humor é produzido no intestino. Seus 3 cérebros instintivamente processam cada experiência de vida. Então, quando nós estamos com os 3 conectados, né, em conexão, o que a gente tem? Bem-estar. Então, conecte os 3 cérebros e sinta-se bem. E vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Bom, eu recebo a informação, né? Recebo aquela situação. O que aconteceu? Então, eu recebo mental. Aí eu sinto. Eu sinto como? Eu sinto pelo meu coração. E aí o que vai acontecer? Eu vou processar isso. Então, eu vou digerir isso. Então, todo momento, tudo que está nos acontecendo, eu estou passando por essas 3 coisas. Eu recebo a informação, eu sinto essa informação e eu processo essa informação. Tá?
como que acontece a desconexão, que é a reação? Então, eu recebo a informação e eu fico tensa, né? E aí, o que que acontece com a minha cabeça? Eu tenho dor de cabeça, eu me sinto zonza, eu tenho crise de labirintite, eu fico boba, né? Porque aí eu recebo a notícia e eu fico boba. Eu falo, gente, que notícia é essa? Que acontecimento é esse? Eu não sei o que fazer. E aí eu tenho sentimentos conflituosos, que é no meu coração, é a forma que eu sinto. E o que que acontece? Eu tenho um estômago desconcertado. O que que vai acontecer? Vai desequilibrar, eu vou precisar ir no banheiro, tudo. Por quê? Porque tudo está desconectado. Dá uma bagunça toda lá dentro. A gente fala, nossa, né, da tremedeira. E aí, por quê? Porque eu tô, né, as pernas ficam fracas, porque eu tô tensa, eu não consegui entender, eu não consegui digerir essas informações. E aí, o que que acontece? Eu vou direto para a crença do não e ativo o que nós chamamos de DNA metafísico. Eu não consigo, eu não resolvo, eu não sou suficiente. O que que é esse DNA metafísico? O Jung estudou isso também, ele mostrou muito isso. Quando nós somos pequenos, né, no decorrer da nossa infância, da nossa educação, e muitas vezes até na gestação, e isso sempre acontece com alguém que nos ama muito, essa pessoa quis nos proteger. E aí, nessa proteção, ela cria algumas coisas que acaba, quando nós estamos mais velhos, passarmos por situações que isso vem na nossa mente. Vou mostrar de uma forma bem fácil. Quando você sobe numa árvore, ou sobe num muro, e a pessoa fala, não, desce daí que você vai cair. E quando a pessoa chega em determinada situação na vida dela, que ela está lá bem, que ela está trabalhando, ela não passa daquilo. Todas as vezes, em todos os empregos, vai até um ponto e volta. Por quê? Porque ela tem medo de ir além e cair. Porque ela não consegue, ela não resolve, ela não é suficiente. É claro que quem nos disse isso nos amava, mas a forma que isso foi gravada para nós foi de levar isso para tudo na nossa vida. Às vezes, a criança vê um relacionamento difícil, ou o pai e a mãe, ou os tios, alguém que ela gosta muito, que ela ama muito, e vê aquele relacionamento difícil. Leva para a vida dela adulta, madura, quando ela estiver dentro de um relacionamento, que todo relacionamento é difícil. Então, esse tipo de atitude é o DNA metafísico, tá? Dinheiro é sujo, a pessoa só gasta, a pessoa não consegue guardar R$1. Por quê? Porque dinheiro é sujo. Então, por que ela vai guardar uma coisa suja? Então, todos esses pensamentos que a gente também conhece hoje em dia como crença limitante, tá? Ele faz parte dessa crença do não. Então, quando você tem aquele medo, a primeira coisa é correr para a crença do não, tá? As emoções de óleos essenciais interagem quimicamente. Então, a função celular de apoio saudável, né? O que que o óleo traz? Buscar o equilíbrio bioquímico do seu corpo e promover a desintoxicação física e emocional. Por quê? Quando você quer colocar algo novo, né? Você vai desintoxicar. Você não pode fazer isso só emocionalmente ou só fisicamente. Você vai fazer de uma forma que os dois vão, tá certo? Porque lá no primeiro slide, o que que falou? Espiritual, mental, né? Físico, tudo junto. Eles têm que estar trabalhando juntos. Então, como que a gente faz, né? Para estimular essa conexão com os óleos essenciais? Primeiro, quando você quer fazer a parte mental, estimular essa conexão na parte mental, você vai aplicar na parte de trás do pescoço, na testa ou na planta dos pés. Alguns óleos essenciais passam a barreira hematoencefálica, tá? Ali a emoção, né? O coração. Aplique sobre a área do coração, na área do coração, interior dos pulsos ou atrás das orelhas. E quando é no estômago,
estou ali alinhando os meus 3 cérebros. Eu vou aplicar sobre a área do estômago ou na planta dos pés. Tá? Então, como é que eu estimulo essa conexão? Usando os olhos dessa forma. E se nutrir. Como que eu vou me nutrir? Né? Então, olha lá as dicas de nutrição. Aumentar a hidratação, toma bastante água, né? Aumentar o exercício e o movimento, descansar e meditar, comer de forma saudável, né? Sem gordura, né? sem, sem esses excessos, né? Que a gente acaba cometendo. Então, assim, cuidar mesmo, se cuidar. É assim que a gente consegue ter os 3 cérebros em equilíbrio, em conexão. Você enche um balde gota a gota. Você limpa a sua mente pensamento a pensamento. Você cura-se momento a momento. É importante a gente ter isso, a gente saber disso. E aí nós chegamos nos olhos emocionais, né? Então eles são 6 olhos, né? Que eles trazem um conforto para cada situação emocional. Como que eu vou escolher o mix? Tá lá, a gente fala, olha lá, tem o mix, tem aquela rodinha, como é que eu vou fazer para escolher? Porque muitas vezes a gente, por mais que esteja muito claro, tá muito claro o emocional, tá muito claro o que a pessoa está sentindo. E na verdade não é isso, não está tão claro. Porque você olha lá e você fala assim, bom, ela está toda insegura, ela está toda com medo, e aí? É desanimada, entristecida, angustiada, apática, insegura. E olha que maravilhoso. Esses olhos aqui, ele vem com esse disco. Por esse disco, você consegue olhar aí como que vai sendo feito, né? Cada sentimento e os olhos que você vai poder usar. Claro que você vai ter que conversar com a pessoa, ou você se analisar do que está acontecendo para poder usar o óleo certo. Uma experiência individualizada, embora todos nós experimentemos respostas definidas ao aroma dos óleos essenciais. Estímulos e lembranças distintos tornam nossas respostas extremamente personalizadas, com base no perfil químico único de cada óleo essencial. Sabemos que cada óleo estimulará uma resposta emocional específica. Para quem acompanhou a outra apresentação, nós falamos exatamente do óleo, da defesa da planta, né? Como é que é criado o óleo essencial, da defesa que a planta tem. Então, o que ela está se defendendo? Né? E aí, aquilo que ela está se defendendo, ela traz, e naquele momento, a experiência que nós estamos passando tem tudo a ver com aquele óleo, com aquele aroma. E aí ele vai trazer exatamente aquela questão para a gente resolver, tá? Para a gente se sentir com bem-estar. Contudo, como nenhuma pessoa é igual à outra, cada uma delas recebe benefícios distintos para o próprio bem-estar. Nossas reações aos aromas baseiam-se em indicadores ambientais, experiências passadas, preferências pessoais e até mesmo em nossa composição genética exclusiva. Devido a esses fatores individuais, nem todo usuário terá a mesma reação psicológica ao mesmo óleo, que a gente também falou isso. E existe também aquela coisa da gente falar, não é ainda o momento, né, da pessoa usar este óleo. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não está ainda no momento daquela porque ela precisa de uma outra experiência, né? De um outro óleo, de uma outra experiência para chegar nesta, para ela poder ter todo o benefício daquela experiência. Então, por isso que muitas vezes o óleo não é indicado agora, ela não está bem para o óleo agora, mas passa um tempinho, ela já sente e ela até vira e fala, nossa, o cheiro agora está diferente. Não é, o cheiro é o mesmo, né? O aroma é o mesmo, mas ela está preparada, ela já está com a experiência suficiente para chegar e usar isso da melhor forma possível. E aí nós vamos começar a falar desses óleos maravilhosos. Então, o Motivate,
ele é quando os reveses, as desilusões ou a falta de inspiração deixarem você prostrado. Muitas vezes é necessário recompor-se a fim de recuperar a confiança, permitindo-lhe encontrar novamente seu propósito. Quer esteja você tentando reunir a motivação para organizar a bagunça de sua mesa, terminar um trabalho escolar ou vencer a frustração no trabalho. O doTERRA Motivate ajuda a instilar positividade e a dissipar o ceticismo e as dúvidas. E ele é conhecido como um encorajador. Então, tá lá desanimado, sabe? Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, nem o que resolver. Tá lá. Exatamente, para tomar coragem para fazer alguma coisa. Sabe? Quando você olha a bagunça e não faz nada. Você fala, eu precisava tanto fazer, precisava tanto mexer, precisava tanto arrumar, mas a vontade não vem. Então, qual é o óleo que você usa nesse momento? O Motivate, que ele vai exatamente trazer essa coragem para você poder dar um start na situação que você está passando. O Cher. Quem me acompanha já me ouviu falando do Cher. Cher, para mim, é a Cher. Chegando linda, maravilhosa, num show divino, porque ela é diva, né? Então, olha só, evitar o desânimo e as emoções negativas. Às vezes pode parecer impossível, mesmo quando se tem a atitude de conseguir fazer as coisas ou uma perspectiva otimista. Como um raio de sol, o mix estimulante do Terra Share pode ajudar a eliminar emoções carregadas, proporcionando o impulso de positivismo pelo uso de um aroma fresco e vibrante que promove sentimentos de otimismo e alegria. Então, eu sempre falo para os meus clientes que, assim, quando você se abre para o sol, né? E ele gente, ele é estimulante mesmo. Tá lá desanimada, tá lá só, sabe aqueles pensamentos que você fica, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não vou? É esse óleo. Ele é maravilhoso, né? E ele parece que ele abre um sol dentro de você quando você passa. Ele é muito, muito, muito magnífico, sabe? Justamente por causa disso. A gente chega no Passion. Quando a vida começa a ficar sem graça e previsível, muitas vezes perdemos o vigor, o propósito e a paixão de viver. Quer você esteja buscando reavivar o entusiasmo por suas circunstâncias atuais ou sair de sua zona de conforto, o mix inspirador do Terra Passion pode ajudar-lhe a ter aquela centelha extra necessária para reacender a chama da empolgação na vida. Ele é exatamente isso. Você tá lá na sua zoninha de conforto, que você fala, eu precisava tanto mudar, eu precisava crescer mais, eu precisava melhorar, eu realmente precisava ir lá, né? Ter um melhor emprego, me esforçar mais para isso. Mas tá tão bom aqui nessa cadeira cheia de prego, que é a minha zona de conforto, né? Que incomoda, dói, mas eu tô na zona de conforto. É uma dor que eu já conheço. Usa esse óleo. Usa porque ele vai te tirar dessa situação, né? É totalmente a parte emocional. Você fica que você fala, nossa, tô inspirada, eu vou fazer. E acende uma coisa maravilhosa dentro da gente. Um amor que vocês não têm noção. Sabe, parece que de repente você ama tudo. Ama tudo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é gostoso, é bom de sentir. Você quer sentir muito mais, né? E você fica todo entusiasmada. Eu gosto muito dele porque ele é inspirador. Sabe quando você se inspira para fazer alguma coisa na sua vida? É este óleo. Forgive. Bom, ele é um óleo que assim, pode ser difícil levar uma vida de contentamento quando sentimentos de ódio, traição, culpa e negativismo estiverem pairando como uma nuvem escura sobre sua cabeça. Essas emoções, muitas vezes, levam ao estresse excessivo e podem abafar qualquer esforço de se alcançar sentimentos de paz ou perdão. Quando você estiver trilhando o caminho do perdão, o mix renovador
do Terra é um companheiro animador que ajudará você a lembrar-se de deixar as coisas de lado e continuar em frente. E aí, qual é a arte do Forgive? É renovar, né? Então, ele faz o quê? Ele renova os seus sentimentos, ele renova as suas esperanças. Então, você começa a olhar para essa coisa de ódio, de traição, de culpa, de negativismo, né? De você não conseguir sair desses sentimentos, desses pensamentos, ele justamente renova isso. Ele vem ali e abre uma esperança, ele abre um caminho de perdão, tá? Então, tá precisando perdoar uma situação, é aquela situação que te deixa desconfortável, você não consegue, você quer perdoar, você quer sair daquilo, mas parece que alguma coisa te prende. O óleo é esse para o seu momento, tá? Esse óleo é o óleo que eu mais uso nesse período. É o óleo que eu mais uso, né? Então, é o Console. Tristezas ocultas de um pesar arrasador podem desgastar a alma, muitas vezes nos fazendo sentir desesperançados e melancólicos. A tristeza pode nos consumir por completo e, se deixarmos, afetará nosso bem-estar. O mix reconfortante do Terra Console funciona produzindo sentimentos de reconforto, envolvendo o usuário em um abraço de óleos essenciais com aromas florais e arbóreos. Por que eu falo que é o óleo deste momento? Porque as pessoas começaram a falar, olha, eu tenho uma tristeza, eu não sei o que está acontecendo, eu me sinto, parece que o clima me leva para uma tristeza, parece que eu não tenho um sentimento de felicidade, de esperança, de que alguma coisa boa vai acontecer, o futuro está incerto, eu não sei para onde vai. Gente, é esse óleo, tá? É esse óleo, porque você começa a ver uma luz, sim. Você tem aí, ele é bem reconfortante, ele é o óleo do conforto, né? Então, ele traz aquele conforto para o seu coração e também você pode usar esse óleo para situações de perdas, né? Então, quando a pessoa está passando por alguma situação de perda e o emocional dela, né, está tratando aquela tristeza, sempre quando a pessoa está passando por um período em que ela se desconecta, né, e do bem-estar e começa a sentir muita tristeza. Esse aqui é o Peace. Ele é excelente. Sabe aquele chakra que eu falei, que é o chakra mais importante, que é o terceiro chakra, que fica ali no coração? É esse o óleo que você tem que aplicar. Quando os sentimentos de medo e ansiedade assomam a mente, buscamos paz e reafirmação em muitas fontes. Embora possa ser difícil permanecer calmo e sereno em nosso mundo agitado e imprevisível, o mix tranquilizador do Terra Peace proporciona um refúgio contra o descontentamento e as preocupações. E ele é um óleo reconfortante, tá? Ele traz para você um conforto, ele traz assim sabe aquela situação gostosa, quando você se encaixa. O pícile é aquele óleo, eu sempre coloco ele por último, porque é o óleo que eu uso por último no tratamento de aromaterapia. Porque ele é aquele que vem ele vem selar tudo que a gente trabalhou. Trabalhou todos esses óleos, todas as emoções, né? E aí vem o Peace para selar todo o trabalho, para fechar e colocar tudo em ordem, todos os sentimentos em ordem. Então, ele é o óleo que eu realmente encerro os meus tratamentos de aromaterapia quando eu trabalho a parte emocional. Nada aprisiona você, a não ser os seus pensamentos. Nada limita você, a não ser seus medos. Nada controla você, a não ser suas crenças. Tá bom? Eu agradeço de coração vocês estarem até aqui, terem me ouvido, e eu espero ter sido contribuição na vida de vocês. Pronto, Fernando. Nossa, fantástica ficou a sua aula, que você fez
um mix da aula de emoção com os chakras e aí depois colocou ainda o kit emocional. Fantástica, muito legal. Esse é um kit realmente muito especial, né? Ele é. Tanto pelos olhos que ele contém, mas pela facilidade que ele te dá para usar e você poder usar ele de forma só de usuário, só de uma pessoa que está querendo aquele benefício, ou mesmo como terapeuta, você usar ele Sim. com as pessoas e ele te dá aquela opção de você ver qual óleo que eu preciso hoje para a sensação que eu tenho hoje, ou para você fazer realmente um processo de transformação de emoções a médio e longo prazo. Então, assim, é um kit realmente espetacular, um dos meus favoritos da doTERRA. É, o meu também. E também tem uma coisa, ele, mesmo você usando, você fazendo um tratamento, você pode começar com qualquer um. Você não tem aquele, eu preciso começar sempre com tal óleo. Não, você pode começar com qualquer um deles, porque todos eles vão te levar ao equilíbrio emocional. Né? Então, é maravilhoso. Eu também, quando ele saiu, eu achei maravilhoso e é o que eu mais uso. Eu consigo ver essa sequência nele, que quando você começa por aqui, ele já te traça um caminho. Se você começar pelo outro, ele já te traça um caminho. Então, qualquer um que você comece, dá para você imaginar começo, meio e fim de um processo terapêutico emocional mesmo. Né? Eu acho ele muito legal também. Você consegue traçar como que você vai começar o tratamento e como você vai terminar o tratamento. Né? Então, o que eu vou trabalhar nessa pessoa? Eu vou trabalhar isso. Tá, eu consigo ir começo, meio e fim. É maravilhoso. A Maravilhoso. gente fala que aquilo que os kits família, né, por exemplo, o kit introdutório da doTERRA, o que ele tem como a sua farmacinha, que ele também é emocional, né, mas o que ele tem como a sua farmacinha física, né, esse tem como a sua farmacinha emocional. A gente vê lá Sim. no nosso kit família que a gente fala, né, se você ajustar a sua respiração, a sua imunidade, se você melhorar a digestão, se você der um ânimo na sua energia, você vai que de uma certa forma harmonizar o seu corpo como um todo. E esse te dá a mesma coisa na contraparte emocional. A hora que você trabalha o perdão, a hora que você trabalha a sua motivação, a hora que você trabalha a sua alegria, a hora que você trabalha a sua paz, o resto também acaba se encaixando de uma mesma forma. Então são vias diferentes, mas para chegar no mesmo lugar que é de harmonia, física ou emocional. Eu acho muito legal. Só para finalizar esse pedaço, a gente sempre comenta com o pessoal, né? Se você está aqui convidado para esta aula ou está vendo o vídeo depois, existem formas diferentes de você, de uma certa forma, participar junto com a gente na doTERRA. Você pode, por exemplo, adquirir os olhos com uma pessoa que está te apresentando, que está te falando sobre a doTERRA. Você também pode criar uma conta vinculada a essa pessoa para que você mesmo possa ter os benefícios todos da doTERRA e você poder comprar diretamente os olhos da empresa e ainda participar de promoções e tudo mais. E existe uma forma, se você quiser, que você também pode empreender, especialmente se você é da área de saúde, se você é uma pessoa que é mais comunicativa. A hora que você começa a utilizar os olhos, as pessoas à sua volta começam a perceber algumas pequenas mudanças e começam a te perguntar um pouquinho mais sobre eles. Então a gente tem aí a forma do cliente preferencial, que é o usuário, ou do consultor, que é para quem quer também, de uma certa forma, empreender com a doTERRA. Então, entre em contato com a pessoa que te convidou ou que te mandou esse vídeo para ele te explicar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem vários kits que são já bolados pela doTERRA, pensando nessa questão, seja emocional ou física, ou os dois, que você pode, ao entrar na doTERRA, adquirir um desses kits. Mas existem vários outros kits que não são kits de entrada, como esse daí, que é o emocional, não é, ou como o Kit Kids, que a gente vive falando sobre ele também, que também não é um kit de entrada, mas tem muitas coleções diferentes, né, que são conjuntos de óleos que a doTERRA tem para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais nossa parte emocional, física. E é legal a gente lembrar dessa possibilidade grande que os óleos nos dão para você trabalhar o corpo físico, mental, emocional, energético, inclusive melhorar a sua alimentação, porque eles também podem ser, vários deles, ingeridos e melhorar o seu processo interno, e também utilizar até na sua casa, com produtos de limpeza, cosméticos. Então a gama de utilização dos óleos é realmente incrível. Eu queria, em primeiro lugar, agora já deixar agradecido para a Josi, mas vamos ver se tem pessoas aí que estão querendo conversar, fazer alguma pergunta,
e trocar uma ideia junto com a gente aqui. Então, se quiser agora, fique à vontade, pode abrir a sua câmera. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia, dar algum depoimento? Já usou o kit, já conhece? Então, eu achei os olhos, os primeiros olhos, muito parecido. Você falou muito do empoderamento, da motivação, né? Tem alguma coisa assim que seja bem marcante entre um e outro? Eu sei que a questão emocional, ela é bem sutil, né? Mas alguma coisa que seja assim, mais... É que você vai ver, acho que mais na utilização, né? Porque, por exemplo, por exemplo, acho que o primeiro é Motivate e o Share, que eu coloquei. O que acontece? Eles são cítricos, né? E aí, se você vê a utilização deles, eles são para desânimo, quando a pessoa está entristecida, angustiada. Eles são mesmo parecidos, mas você acaba usando para situações muito próximas. Eu tenho uma forma curta de pensar neles que eu acho que é legal. É assim, o motivate, ele te empurra. O cheer, que ela estava chamando de share, porque ela gosta de associar com a share, né? O cheer, ele te joga para cima. E o passion, ele te dá aquele sangue nos olhos para você fazer alguma coisa. Eu acho que quando você diferencia eles assim, né? Você está precisando aquela coisa de respirar fundo e ter a vontade profunda de fazer algo. Esse é o passion. O motivate é aquele que te empurra, fala, vai. O cheer é o que te joga para cima e fala, uhul, vamos lá. Entendeu? Então, show, legal. Ficou mais claro. Trabalhar, né? Porque é muito sutil mesmo a diferença deles, né? Porque, na verdade, eles se sobrepõem. Complementam. Quando você olha o disco, as emoções vão passando e para ter algumas coisas que, na verdade, fica no meio entre dois. Dependendo do que você está sentindo, fica no meio. E aí até o legal é trabalhar os dois, seja ao mesmo tempo, seja um depois o outro, ou você usar a sua própria intuição para decidir qual dos dois você vai pegar ali. Porque tem algumas emoções que você vai ver que você fala assim, cara, eu estou na divisa aqui. E agora, esse ou esse? Então, eles se sobrepõem realmente em algumas emoções. Mas eu gosto de pensar desse jeito, né? O forgive, ele corta a corrente daquilo que você está carregando, que você não conseguiu perdoar. O console te pega no colo. O peace, ele bota uma musiquinha sossegada para você ficar tranquilo. O cheer te joga para cima. Motivate te empurra. E o passion dá um sangue nos olhos para você fazer as coisas, entendeu? Eu acho que se fosse diferenciar numa única frase, seria isso. Porém, em vários momentos, eles vão se sobrepor mesmo. Eu não consigo olhar muito sozinho, né? Porque como meu olhar é de um trabalho todo inteiro, então eu penso no primeiro e já penso qual a sequência que eu vou usar, né? Mas é legal você ver na caixinha, ó, aqui, essa parte aqui de dentro vai falando dos sentimentos, sabe? É muito legal. E o que o Fernando falou é que, assim, tem uns que, por exemplo, tá aqui, né? Tá bem no último, indo para o outro. E aí você fala, e agora? Né? Ou então tá aqui. Mas a caixinha é perfeita, gente. Dá para você entender, dá para você usar. Você não fica, eu preciso de um dicionário. Não. Você pega, você consegue entender ele muito fácil. E quem não conseguir, tem o folheto, tem lá da Doterra, tem um folheto, tem explicação maravilhosa de cada um, sabe? Aqui diz o que tem em cada óleo. Ah, legal. Tá? Então, ele fala lá, ó, por exemplo, tinha que ser, né? O share, tá, Fernanda? Tem laranja selvagem, tem cravo, tem anis estrelado, tem mirto de limão, noz moscada, baunilha, gengibre, canela e gerânio zidravetes. Olha que legal. Então, assim, ele vai falando nesse livrinho, é legal porque você consegue, como a gente vai trabalhando com alguns óleos, a gente vai pegando já alguns, né? Toda vez que é cítrico é assim, toda vez que é tal. E aí, quando você lê o que tem,
fica mais fácil de você trabalhar com eles. Top. Tá. Tem um outro Muito detalhe. gente, ficou bem claro. Tem um outro Gratidão. detalhe também que eu acho que é bem legal, que assim, são formas diferentes de abordagem, né? Então, lógico que você poderia comprar um único óleo se você quiser usar ele, mas o conjunto é muito interessante. Existe aquela abordagem que é mais técnica, onde você vai ver qual é o óleo e o benefício que eu quero, mas também existe a abordagem mais intuitiva. Você sabendo que, por exemplo, você está em dúvida dos três, qual que eu preciso? Motivate, o Cheer ou o Passion? Qual dos três que eu preciso usar? E aí você para e abre os três, sabe? Experimente os três. Deixa a sua intuição também te levar. Você já usou uma parte técnica, que é esses três, dos seis, esses três são o que eu estou em dúvida agora. Deixa a sua intuição te levar também. Não estou dizendo que esse é o certo ou a única forma de fazer, mas existem abordagens diferentes para você chegar no óleo. Existe uma abordagem técnica, qual que é o composto científico que tem que faz o que eu preciso. Tem a abordagem de quais são as emoções trabalhadas e também tem a abordagem intuicional. E isso é muito interessante, a gente conhecer todas, para abrir um pouquinho a nossa mente também, porque tem dias que eu vou pelo técnico, tem dias que eu vou pelo intuitivo. A minha intuição me diz, eu quero aquele. Daí eu penso, mas não tem muito a ver com o que eu estou precisando agora, mas a minha intuição me pediu. Eu acho muito Não, e às legal. vezes o óleo parece que pula, né? E a Ele Josi pula. vai te mostrar que ela está com o pêndulo na mão ali, ela vai te mostrar outra abordagem ainda, olha lá. Ai, gente, não aguentei. É porque é uma outra abordagem que eu faço. Sim. Eu faço de duas formas. Eu uso o pêndulo aqui, né? Que é na rodinha, ele vai mostrar para mim qual o trabalho e tal, como fazer. E eu também uso no óleo, Olha, sabe? Eu coloco aqui no meio e falo, nessa situação, quais serão os óleos ou o óleo que trarão benefícios. E aí eu vou, é esse. E aí ele vai mostrando para mim. ai, que demais. Não aguentei, gente. Não aguentei. Eu nem pode ver que eu sempre falo, mas assim, eu não monto, nada, mas eu não aguentei. Acha? Mas isso que é o legal, é você perceber que várias abordagens diferentes podem chegar em algum lugar que você estava querendo, né? E aí você imagina que uma pessoa que é da radiestesia, ela vê a Josi falando isso e fala, cara, faz todo sentido, por que eu não pensei nisso antes, né? E uma pessoa que é mais do lado intuitivo vai gostar desse jeito, um cara que é mais da farmácia, ele vai gostar mais da parte mais bioquímica do óleo. Tudo bem, a gente tem que estar em paz que tem formas diferentes de você utilizar. O que a gente mais precisa é conseguir o benefício de harmonização que a gente estava querendo. Como que a gente chegou ali não é tão importante. Top. Obrigada, gente. Ficou bem claro. Gratidão. Ô, Josi, como é que já tem que decidir pra gente? Já bota o pêndulozinho aí, já fala, vai comprar todos? Ou então começa com qual? Pô, pra equipe, meu. Uma coisa à parte aí, que a Ana estava te dando uma cantada, na verdade, para conseguir uma consulta com você online. A Josi faz, inclusive ela tem clientes de outro país que fazem a consulta com ela online e ela consegue sim, depois você conversa com ela, que eu não sei o processo, mas ela consegue sim te dizer quais são os óleos legais que você precisa usar, a sequência e tal. Existe como fazer com a Josi, marcar com ela e fazer uma consulta online com ela. Ela faz sim. Caramba, muito bom isso, menina. Você é nota 1000, viu, dona Josi? Muito obrigada. A Mari tem uma história, uns depoimentos aí do emocional, não tem? Acho que é o PIS que você está apaixonada agora, não é? E eu fiz o curso de radiestesia com ela, né? Eu brinco que ela é minha mamãe energética, ela dá até risada. Eu contei na live passada, né? Mas conta aí pra Acho gente. que não tinha tanta gente que nem tem hoje. Mas eu comecei, na verdade, a primeira vez que eu tive contato com a linha Emotional foi com a Josi. Que, na verdade, foi o primeiro final de semana que eu fiquei na minha vida sem o meu filho. E para mim foi muito difícil. Eu lembro como se fosse... Eu lembrei, inclusive hoje, que eu fiz o curso de perfume pessoal com a Tininha. E o meu perfuminho tá aqui, inclusive, eu tava usando ele. E aí, eu comentei com as meninas, porque tinham duas meninas que eram novas
que estavam lá. E aí eu comentei com elas a respeito dessa situação, que eu estava chorando muito e que a Josi usou, sei lá eu quantos óleos em mim. Inclusive, ela usou, acho que o Aromatouch, entre outros. E foi através dessa situação que eu fui atrás dos óleos, que ela me apresentou os óleos, que eu percebi que eu senti bastante diferença. E aí o primeiro kit que eu comprei foi exatamente esse. E eu fiz o ciclo, mas ao invés de eu fazer de 21 dias, eu fiz de 15 dias. E agora eu tenho colocado o PIS para eu dormir. E como ele é o produto até do mês, né? Estamos nos últimos dias do mês. Quem não comprou, eu acho que perdeu uma oportunidade muito grande. Porque assim, eu durmo muito bem com o Serenity. Mas eu durmo muito bem também com o PIS. Eu acho que ele traz uma tranquilidade. Acho que o nome dele faz jus a exatamente o sentimento que a gente fica usando ele. E é uma sensação de paz, é um sono tão pleno. É aquele sono que você deita, não é aquele que você deita e chapa, mas você não descansa. Você deita. Ai, eu não duro nem 5 minutos depois que eu ligo. Tanto é que eu ligo ele até um tempo antes do meu quarto para já ficar o cheiro. Vou arrumando a cama enquanto isso. A hora que eu deito, eu conto a historinha pro Matheus para ele dormir. Eu nem sei quem dorme primeiro. Se é ele que me faz dormir ou se sou eu que faço ele dormir. Mas eu tenho uma sensação tão boa com ele que hoje na minha cabeceira eu revezo. Eu falo que eu fico meio acostumada com o cheiro, né? Então eu uso alguns dias o Serenity e outros dias eu uso o PIS. Já são os dois que ficam agora na minha cabeceira. Eu sou apaixonada por ele. Eu gosto dos outros. De vez em quando eu uso. Um que eu gosto muito, que não é tão da linha, né, emocional, mas é o Elevation, que para mim, assim, parece que eu comi pilha. Ele dá um gás, assim, e é muito rápido. Eu acho ele, assim, incrível. Agora, se você tá, assim, num dia muito corrido, muito agitado, assim, em termos de problema, que a gente fala que a gente não tem problema, é mentira, né? Ninguém vive numa bolha. Mas num dia que eu fiz muitas coisas, que está muito conturbado, às vezes a gente tem que nem problema com o filho, agora tá essa polêmica, volta para a escola, não volta, e aí vem a infectologista dar uma explicação que seria bom, aí você fica com aquela coisa, né, na cabeça. Nossa, ele dá uma paz, assim, para você dormir, relaxar, parece que você consegue organizar melhor as ideias. Não sei, eu tenho essa sensação por usar, né? Não sei se todo mundo já experimentou essa linha. Eu acho que as pessoas ficam mais nos mesmos, né? E eu acho que é legal de vez em quando. Eu amei, Josi, eu até tirei foto com meu celular do negócio do coração, do estômago e do cérebro. Meu, eu achei incrível. 3 corações, é exatamente isso. Eu achei que foi fundamental isso daí. E eu achei incrível essa associação que você fez. E é bem isso mesmo, né? A gente passa por um problema, já dá dor de estômago, dá dor de cabeça, e uma coisa está tudo interligada com a outra. E eu acho que os olhos conseguem, resumindo, né? Conseguem atingir a tudo, né? Hoje que a gente fez o perfume pessoal, eu achei legal exatamente por isso. Conforme a gente vai lendo, porque na verdade está muito mais ligado às nossas emoções. Ela falou que não faz parte da linha emocional, na verdade faz parte de uma linha emocional, mas não do kit de aromaterapia emocional. Mas a doutora, eu não sabia. Ela tem uma linha emocional que completa esse kit também, por exemplo, o Elevation, Balance e Serenity, que são, e o Citrus Bliss, né, que são óleos muito interessantes para trabalhar a parte das emoções. Então, o Elevation, que é muito legal para quando você tem essa sensação de falta de energia ou de tristeza. O Citrus Bliss, que é parecido com ele, os dois também se completam e se transitam nessa coisa. Eu penso no Citrus Bliss uma coisa mais do dia a dia, para você acordar e ter uma alegria, e o Elevation para quando a energia está um pouco mais pesada. O Balance, que é o grande aterrador e para silenciar a sua mente, para diminuir o diálogo mental. E a gente tem ainda o Serenity, que é justamente da serenidade, que o pessoal usa muito para melhorar a sua qualidade do sono, para conseguir descontrair um pouco mais à noite. Então, esses 4 óleos são muito legais e fazem parte dessa linha emocional, mas não estão no kit de aromaterapia emocional. Mas são muito legais também.
Eu usei a dica da Josi esses dias, né? Porque eu falo que eu tenho que testar, né? A gente escuta falar e tem que ver se realmente funciona. E daquele dia que a gente conversou sobre o Serenity, eu sempre usei ele de forma aromática para eu poder dormir. Então eu uso no difusor ou eu inalava, né? E aí eu passei no meu pescoço. Gente, que incrível! Tirou com a mão a minha dor do pescoço. Muito bom. Mas é muito legal, muito legal. Mas alguém tem alguma experiência aí com os olhos dessa linha emocional e queria falar alguma coisa? A Larissa comentou duas coisas ali, né? Que os óleos emocionais têm uma relação muito grande com os florais, sem dúvida. A forma de atuação, né, da parte das emoções. E depois ela falou que o Elevation é sensacional, que ela é fã. Eu acho que está todo mundo com vontade de voltar e ver de novo alguns pedaços. E agora que a gente conversou, falou assim, puta, eu precisava ler aquela história que a Josi falou de novo. Então acho que o pessoal vai ficar esperando essa aula para poder assistir de novo. Muito bom, então. Muito bom. Olha lá, até a Ana se animou ali, ó. Não tenha dúvida, meu filho. Tudo anotadinho aqui, o que passou. Opa, isso aqui é bom pra cá. Tarará. Eu amo esse tipo de aula, assim, que vai dando todas as coordenadas aqui. Pô, muito legal mesmo, viu? Muito bom. Vocês vão poder rever essa daqui, a aula que a Josi fez, que foi da parte vibracional, porque elas super se completam. E aí, se você assistir uma e a outra, você tem certeza que ainda vai expandir ainda mais o seu conhecimento aí, porque vibrações e emoções, né, tem bastante coisa a ver e uma fica muito legal junto com a outra. Gratidão para a Jo pelo seu tempo, de novo, paciência pelos slides, ficaram lindos. Eu aqui, nem eu nem a Larissa temos nenhum dedinho nesse, tudo trabalho da Josi. Porque de vez em quando a gente vê aqui o pessoal fala, foi o Fernando e a Laís fizeram. Fomos, não, as duas aulas foi todo o trabalho dela ali e do pessoal que trabalha ali com ela, né, que ajuda a fazer isso. Tava lindo os slides, muito legal. A junção dos chakras com a parte emocional e o kit de aromaterapia emocional ficou, sem dúvida, muito legal. Então, gratidão, gratidão pelo tempo, pela paciência, pela vontade de estar aqui contribuindo com a gente para a gente aprender mais um pouquinho. Quem está aí, vamos abrir a nossa câmera, fazer um tchauzinho, daí a gente finaliza agradecendo a Josi. Eu acho sempre legal, se tiver mais alguém por aí que quiser abrir câmera, fica à vontade. Só para a gente fazer um gratidão para ela. Ah, a Josi estava aí, oi Josi. Muito bom, gratidão, gratidão.